Chico Lang, e aí? O Corinthians vacilou, hein? Meu querido Flávio Prado, eu entendo o contrário. Eu acho que o Corinthians conquistou um ponto. Porque do jeito que estava, 2-0 para o Ceará, faltavam aí 15 minutos para acabar o jogo, o Corinthians foi ir lá e buscou o resultado. E eu gostei bastante porque o De Federico finalmente apareceu, né? O De Federico que a torcida pediu em pé, né? Em coro, mais de 30 mil pessoas no Pacaembu. De Federico, o Adilson Batista colocou no lugar do Alessandro, fez uma substituição inteligente, né? E o Corinthians acabou conquistando um bom resultado. Ainda bem que De Federico, o iluminado De Federico deu sinal de vida. Ele deve ter passado a mão no cabelo da Michelle iluminada, não é verdade? Que agora vai. E eu vou dizer uma coisa para você, Flávio. Você sabe que o Corinthians foi sempre caracterizado exatamente por um cara que não tem nada a ver e que de repente começa a jogar bola. Eu me lembro que foi assim com o Ivan Terrível, o grande Ivan, né? Foi assim com o Geraldão, o seu amigo Geraldão Manteiga. Sim, ele e o Ivan também, gosto muito dos dois. Na verdade, foi assim com o Tiba, que evitou que o Corinthians caísse para a segunda divisão naquela Tupanzinho. época. Foi assim com o Tupanzinho. Foi assim com os jogadores que você olha e fala, pô, mas esse cara não tem nada a ver. E de repente é com ele que o Corinthians é campeão. Tomara que De Federico finalmente tenha dado sinal de vida. Que agora que nós vamos precisar do De Federico. Sobre o De Federico, eu posso dizer que é sorte de campeão, né? Porque o De Federico joga aquela bola para o miolo da área e a bola acaba entrando. Isso faz parte do jogo, mas é sorte de campeão. Estou preocupado com a ausência do Jorge Henrique, que é o jogador mais equilibrado do Corinthians, ao lado do Elias. Então, sem Jorge Henrique, Elias na seleção, Corinthians corre problemas nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem o Atlético Mineiro jogando fora de casa, depois o Atlético Goianiense em casa no final de semana. A situação do Corinthians passa a ser complicada. E só para fechar, Flávio, é claro, é muito cedo para a gente falar alguma coisa definitiva sobre o Thiago Heleno. Recém-chegado, foi trazido pelo Adilson, mas dos 2 jogos que vi, vou esperar um pouquinho mais, né? Porque eu não quero pegar no pé da criança, mas que foi mal, foi mal. Vanderlei Nogueira, Paulo César Carpegiani é o novo técnico do São Paulo. E aí, melhorou, piorou? Primeiro a gente tem que analisar que o São Paulo ouviu nos últimos tempos, ele vai dizer que não disse isso, e é verdade, da boca de ninguém de São Paulo, nós ouvimos algum tipo de nome. Mas o professor Paulo César Carpegiani não estava na lista. Tenho certeza que ninguém ouviu aqui o nome dele na lista. Dunga, né? Emerson Leão, Vanderlei Luxemburgo, Silas, Dorival Júnior, tem uma lista aí. E lá no Rio deram como certa consulta para o Luxemburgo. E foi Zico, consultado, até o Zico que saiu do Flamengo também já pintou como especulação e aparece o nome do professor Paulo César Carpegiani, que não estava na lista. Se vai dar certo ou não, claro que seria extremamente prematuro a gente falar alguma coisa aqui. A única coisa que a gente pode colocar é, foi contratado no desespero ou não? Porque mudou o discursinho. Vinha um discurso, tomou uma última cacetada, aí a diretoria do São Paulo se pronunciou dizendo, chegamos à conclusão que realmente o professor Sérgio Baresi não deve continuar dirigindo o São Paulo. E vamos atrás de um treinador. E horas depois anuncia o nome do professor Paulo César Carpegiani. Então, foi no desespero? Foi uma contratação afoita? Foi precipitação? Não. Foi analisado o nome profundamente e esse é o nosso treinador. Então, é isso que a gente precisa esperar para saber de que tipo de contratação foi essa. Porque, só para concluir, eu acho que pior do que contratar, do que não contratar, pior do que não contratar é contratar errado. Flávio, tem muito preconceito com alguns técnicos, como tinha com o Celso Roth, que foi campeão agora com o Internacional da Libertadores. O Carpegiani, muitas às vezes falam, até de maneira pejorativa, professor Pardal. Mas por onde passou, realizou bons trabalhos. No Corinthians, vai falar, o Corinthians caiu em 97, só que ele perdeu o Willian, que era simplesmente o principal jogador do time, e o Corinthians estava numa draga danada do ponto de vista político. Quer dizer, então não dá para dizer que o Carpegiani foi o culpado pela queda do Corinthians. Fez um excelente trabalho com a seleção paraguaia, eu acho que é um técnico que, se ainda não conquistou um título importante em nível nacional... Não, sim, mas faz tempo com o Flamengo nos anos 80. Desde então não teve nada muito. Não vale. Ele parou, né? Ficou tempo sem trabalhar, montou um time no Rio Grande do Sul. Até porque naquela oportunidade ele foi meio que colocado lá. Ele saiu de jogador e naquele momento de turbulência do Flamengo o encaixaram lá. Esse é o único título de expressão do Paulo César Carpegiani.